Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal no YouTube, o Café com Ações. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou formado em Administração de Empresas, consultor na área empresarial. Toda a minha trajetória profissional foi prestando serviços para as grandes empresas do Brasil e do exterior, na área de planejamento estratégico, análise de viabilidade técnica e econômica, elaboração de projetos na área de sustentabilidade, de educação, agronegócios. Enfim, essa experiência acabou me ajudando muito quando eu decidi em 2006 me tornar investidor na Bolsa de Valores. São 15 anos que eu estou completando esse ano. E utilizo essa minha vivência no ambiente corporativo para formular as minhas estratégias e tomar as minhas decisões de investimento. Afinal, muitas dessas empresas que eu analiso, que eu procuro identificar como oportunidades, muitas delas eu de alguma forma conheço já de um bom tempo e algumas inclusive conheço por dentro, por já ter feito trabalhos, relacionamentos de parceria, conhecer pessoas dentro desses ambientes. Tudo isso ajuda na hora de analisar o mercado de ações e identificar oportunidades. O grande conselho que eu posso deixar para vocês é: estudem as empresas. Você quer investir em ação? A ação é uma parte representativa de uma empresa, então você precisa estudar as empresas. Se você quer investir na CSN, por exemplo, você precisa estudar a CSN. Se você quer investir na PetroRio, você precisa estudar a PetroRio. E o que significa estudar uma empresa? Aqui no nosso canal tem uma série de vídeos como escolher boas empresas para investir. Inclusive eu deixei os vídeos separados aqui na playlist. Então assista esses vídeos, porque eles dão um roteiro, vamos dizer assim, um passo a passo, um guia do que eu faço para escolher as empresas com bom potencial de valorização. Muitas pessoas me perguntam, você escolhe empresas que pagam dividendos? Não, eu não tenho meu foco voltado para os dividendos. Não é essa a minha estratégia enquanto investidor. Eu procuro empresas com grande potencial de valorização, é isso que eu priorizo. Os dividendos, para mim, é um fator absolutamente secundário. Eu não foco em dividendos, eu foco em potencial de valorização das empresas. Muito bem, esclarecido esses pontos, fica também o entendimento de que eu não faço análise, eu não faço recomendações de ações. Então aqui o que eu faço? Eu compartilho com vocês a minha trajetória, as minhas experiências profissionais, as minhas experiências enquanto investidor, as coisas que eu fiz que deram certo, as coisas que eu fiz que deram errado, as lições que eu aprendi, né? E aqui eu então compartilho um pouco disso tudo com vocês, de modo a fazer com que vocês tenham a oportunidade de refletir, né? Eu não quero induzir vocês a uma tomada de decisão, muito pelo contrário. A minha ideia é que o investidor precisa ter autonomia, ou seja, ele precisa saber tomar suas próprias decisões, ser senhor do seu destino. É isso que todo investidor precisa trabalhar para ser. Então isso é uma construção, é um processo, não é da noite para o dia. É um processo de aprendizagem, de estudo. Você precisa se preparar. Entrar na bolsa sem preparo é um risco gigantesco. A Fundação Getúlio Vargas tem uma pesquisa que 90% das pessoas perdem dinheiro nos 2 primeiros anos que entram na Bolsa de Valores. E isso exatamente pelo seu despreparo. Então é importante estudar, é importante se preparar, se afastar do ruído, e aí o canal Café com Ações ajuda muito, porque ele é um canal que eu atualizo notícias, informações sobre economia e bolsa de valores, coisas que fazem diferença para formular as minhas estratégias de investimento e que podem ser úteis a você também. Quem acompanha o canal, por exemplo, sabe que desde a primeira semana de janeiro eu digo que a gente começaria a fazer um processo de correção na bolsa de valor. E é o que estamos vivendo, né? Que surpresa estamos tendo até aqui? Nenhuma. Isso eu comecei a falar nas primeiras semanas. Reforcei ainda mais quando a gente atingiu a máxima histórica, quando bateu os 125 mil pontos. Então, naquele momento, eu ainda reforcei mais ainda. Olha, é muito mais próxima a correção do que a contínua valorização. Então, é hora de acender o alerta. Basta olhar os vídeos que foram publicados aqui no início do ano. Então, é essa experiência que eu coloco à disposição de vocês, das coisas que eu vivi. Eu não sou dono da verdade, não quero ser dono da verdade, mas compartilho as coisas que eu penso, que eu aprendi e espero que seja útil para você, certo? Muito bem. Nessa semana, na segunda-feira, a gente começou falando sobre a importância
né? No final de semana, na verdade, a gente fez uma série de vídeos no nosso estudo de caso da Oi, falando sobre a importância da mudança de mentalidade do investidor, sobretudo do pequeno investidor, né? Ele precisa pensar grande, ele precisa pensar como os grandes, ele precisa querer nadar com os tubarões, deixar de ser sardinha, né? Querer nadar com os tubarões. Se é um peixe pequeno, faça como a rêmora, que é inteligente, que gruda no tubarão e vai para onde o tubarão vai, entendeu? Então, em vez de ser sardinha, seja rêmora e grude no tubarão. É isso que o pequeno investidor precisa fazer. A rêmora é um peixe inteligente. Grude no tubarão e vá para onde ele for, porque assim você vai se beneficiar. Então pense como os grandes, sonhe grande, é isso que a gente precisa fazer. O investidor, 60%, eu digo sempre isso, 60% é o mental. O sucesso do investidor reside aqui dentro da sua cabeça. 60% do seu sucesso é a sua mentalidade. Se ele tem mentalidade pequena, não terá sucesso. Se ele tiver uma mentalidade grande, se ele tiver equilíbrio emocional, calma, ele vai ganhar dinheiro e a Bolsa de Valores é a grande usina de geração de riqueza que ele pode achar. Na segunda-feira, falamos sobre o BTG Pactual, que ele, na sua proposta já entregue à Oi, ele deu passos além do que o seu concorrente, a Highline. Ou seja, ele apresentou já uma proposta de acordo de acionistas, um documento que regula as interações, as relações entre duas empresas que decidem se associar. Falamos isso quando comentamos sobre o possível IPO da Infraco. Então, o BTG já deu um passo além, né? Colocando como ele enxerga esse processo de união com a Oi na questão da Infraco. Além disso, ele foi mais longe ainda. Ele já fez um desenho com relação ao conselho de acionistas, né? Que vai ser o conselho de administração, que vai ser justamente o órgão que vai estar disciplinando a relação entre os sócios, definindo questões com relação à compra e venda de ações, a questão da administração da empresa e já indicou o Amos Genis para ser o presidente do Conselho de Administração nesse documento que o BTG fez. O Amos Genis, para quem já assistiu os vídeos, sabe que foi o criador da GVT, se tornou um israelense, se tornou um bilionário quando vendeu sua empresa, depois acumulou presidência de diversas instituições da área de telecom, foi sondado em 2019, foi convidado para assumir a presidência da Oi no início de 2019, não aceitou. A partir daí que a Oi foi atrás do Rodrigo Abreu e colocou ele como presidente da empresa. E diga-se ainda que ele, em 2019, se tornou sócio do BTG. Então ele está relacionado também ao BTG Pactual e por isso indicado para ser o presidente do conselho. E além disso, o BTG já está identificando uma pessoa para ser presidente executivo da Infraco e para assumir a vice-presidência financeira, né? Então esse processo em relação ao BTG, nos documentos já apresentados à Oi, estão muito mais adiantados do que a Highline se propôs até aqui, entendeu? Então o que isso significa? Significa desejo do BTG de avançar, muita vontade de se associar à Oi e acelerar a negociação. É isso que o BTG está fazendo, acelerando a negociação. Certo? E outra coisa, Enel está conversando com o BTG, Fundo Canadense de Pensão conversando com o BTG. Ambos provavelmente estarão participando desse processo de investimento no fundo de investimento de infraestrutura do BTG, nessa relação, vamos dizer assim, de parceria que vai ser estabelecida com a Infraco, entendeu? Então é isso que a gente está vendo e tudo isso é importante para a gente entender como funciona o relacionamento dentro do mundo corporativo, a formulação de estratégia, entendeu? O processo decisório, esses assuntos todos nos ajudam a pensar sobre esses temas. Estratégia, negociação, como funciona a dinâmica empresarial quando se quer construir um relacionamento entre duas organizações, onde se busca sinergias, né? E onde se busca um objetivo maior, certo? Além disso, eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo uma declaração
do Rodrigo Abreu sobre o leilão de 5G, dada agora nesse final de semana, né? O Rodrigo Abreu esteve participando de um evento, de uma live, e aí ele comentou sobre o leilão de 5G. Ele disse o seguinte: o leilão do 5G precisa ter racionalidade econômica. Foi a declaração que ele deu. Por que ele está falando isso, né? Ele está aí se reportando ao histórico com relação à implantação do 4G, que não foi feito da melhor maneira, né? Então ele disse, representando aí o sindicato das empresas de telefonia, né, que ele preside hoje, o Rodrigo Abreu, a Conexis Brasil, ele declarou que o edital de venda das frequências da Anatel sobre o 5G, que ele seja baseado na racionalidade econômica, que isso é fundamental para que ele tenha sucesso. Reforçou que a proposta da Anatel precisa levar em conta uma limpeza mista na faixa de satélite da banda C, que é ocupada hoje pelas televisões abertas via satélite. Conforme a proposta nos primeiros anos, uma proposta que a Conexis encaminhou para a Anatel, conforme a proposta nos primeiros anos, haveria uma mitigação de possíveis interferências, ou seja, as operadoras que comprarem o espectro do 5G colocariam filtros nas antenas parabólicas que sofressem algum tipo de interferência do celular. Numa segunda etapa, haveria a migração dos canais de TV analógica por satélite para novos canais digitais, alocados em outra frequência de satélite, conhecida como banda KU. Para Rodrigo Abreu, esse modelo proposto evita a repetição das falhas do leilão de 4G, quando as operadoras tiveram que esperar muito tempo para que a faixa fosse liberada, até que a TV digital fosse implantada em todo o país. É importante que na limpeza do espectro não se deixe que a TV fique se sobrepondo à tecnologia do 5G. É preciso permitir que o 5G aconteça. Para Rodrigo Abreu, algumas condições devem ser cumpridas para que o 5G possa alcançar todo o seu potencial no Brasil. Deve ser planejada uma ocupação eficiente do espectro, incentivando o investimento, estimulando a correta limpeza do espectro, definidos padrões claros de segurança em ambiente de liberdade incentivada à demanda. É preciso razoabilidade econômica e regras claras no estabelecimento das obrigações de cobertura. Então é uma fala aí do Rodrigo Abreu sobre essa questão do leilão do 5G. Também se pronunciou sobre a questão do 5G o presidente da TIM, né? Ele disse que o 5G demandará 5 vezes mais antenas e uma robusta rede de fibra ótica que precisarão de muita articulação dos poderes executivo e legislativo para que os investimentos possam ser realizados com segurança. A implantação do 5G irá demandar volumosos investimentos na infraestrutura de rede móvel e também na rede fixa de fibra ótica. E como não existirá 5G sem fibra ótica, a TIM entende que o poder público precisa coordenar um pacto entre os diversos setores de infraestrutura para que essa tecnologia possa avançar a contento. A TIM ainda destacou que o 5G irá exigir a multiplicação por 5 vezes da necessidade de antenas de celular, que já tem um grande déficit no país, e que para essa meta ser atingida é necessário coordenar as ações para que a lei de antenas seja efetivamente adotada nas cidades brasileiras. A TIM também destacou que para a fibra ótica avançar é preciso que seja assegurado o direito de passagem nas diferentes redes, seja rodoviária, saneamento ou energia. Infraestrutura é a palavra-chave para que o 5G aconteça. Então, temos aí dois presidentes de empresas, né, o Rodrigo Abreu e o presidente da TIM, comentando sobre esse assunto do 5G. E o que eu acredito é assim, o Fábio Faria, que é o ministro das Comunicações, é uma pessoa que tem feito um trabalho muito bom. Então eu acredito que ele terá condições de em nome do governo federal, criar, vamos dizer assim, essa orquestração, né, esse movimento para essa discussão
de como fazer realmente o 5G sair do papel, né, e virar uma realidade, porque há muitas questões que precisam ser ajustadas, né? Agora, o que fica já de antemão muito claro é que 5G precisa de fibra ótica, né? E fibra ótica é a decisão de concentração da Oi. Então, isso está claro. O próprio Rodrigo Abreu, numa entrevista no ano passado, deixou isso muito claro. Ele disse, olha, não haverá 5G no Brasil sem utilização da infraestrutura da Oi, porque a Oi é a maior empresa de fibra do Brasil e com a Infraco vai aumentar ainda mais a sua estrutura de fibra, porque vai estar crescendo tanto organicamente, com o dinheiro que vai captar do seu sócio, né, que vai injetar recursos, aí na ordem de 14, 15 bilhões de reais, e além disso, poderá estar com esse dinheiro, além de crescer organicamente, comprando outros pequenas empresas de fibra para acelerar o seu crescimento. Isso não está descartado pelo que o próprio Rodrigo Abreu falou. Então são assuntos que a gente precisa estar antenados, né? São assuntos importantes com relação à Oi, com relação ao 5G e com relação à infraestrutura do Brasil, né? São coisas que a gente precisa estar acompanhando e refletindo. Como isso impacta no valor das ações da Oi? Da melhor maneira possível, né? A gente enxerga aí um potencial de crescimento gigantesco para a Oi e essa é a nossa tese que estamos defendendo desde o ano passado, né? A gente começou a acompanhar e defender essa tese de que sim, faz sentido um investimento em Oi, a cautela ficou para trás, a certeza de que o investimento vale a pena só vem crescendo dia após dia. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, tchau.